O audiobook do livro Educação, Livre e Obrigatória, de Murray Rothbard. Prefácio à edição brasileira. Chega aos leitores lusófonos o texto de Murray Rothbard, que viveu de 1926 a 1995, sobre a educação. Publicado em 1972, Educação, Livre e Obrigatória é um ensaio no qual o economista e filósofo estadunidense condensa a história da educação obrigatória no Ocidente, desde a formação das nações modernas, e argumenta contra a interferência do Estado na esfera educacional. Vivemos numa época na qual diversas máximas são proclamadas cotidianamente. É comum ouvir de jornalistas, especialistas e políticos uma convocação para a melhoria da educação. Dizem que o futuro do Brasil começa na escola e que é preciso mais políticas educacionais. Neste livro, Murray Rothbard demonstra o perigo existente por trás destas ideias. Em primeiro lugar, abre aspas, é claramente absurdo limitar o termo educação para um tipo de escolaridade formal, fecha aspas. Rothbard inicia a primeira parte de seu livro discutindo o desenvolvimento e a diversidade dos seres humanos, os tipos de instrução e a responsabilidade pela educação das crianças. Este capítulo inicial contém enorme material para discutir problemas vivenciados na realidade brasileira, como é o caso da criminalização do homeschooling, que é o ensino doméstico. Outro sim, é neste momento que apresenta a sua defesa da não intervenção do Estado na educação, apontando a diferença entre uma educação obrigatória e uma educação livre. Rothbard não é pedagogo e nem discursa sobre questionamentos sobre como se deve ensinar. É preciso que o leitor esteja atento a isto, pois o ponto central é demonstrar que a instrução pública obrigatória é uma política totalitária. O segundo capítulo dá o tom do restante do livro, passando rapidamente pela educação na Grécia Antiga e na Idade Média. Rothbard investiga e mostra que foi a Reforma Protestante o movimento que impulsionou a Europa numa cruzada pela instituição de uma escolaridade compulsória. O pensamento dos reformadores influenciou principalmente a Prússia, o primeiro Estado moderno a ter um sistema de educação obrigatória. Este apontamento histórico não é meramente trivial quando se observa uma vasta literatura em história da educação que aponta a Revolução Francesa como o movimento que impulsionou a obrigatoriedade de uma educação básica. No terceiro e último capítulo, Rothbard prossegue com a investigação histórica. Analisa o debate e a construção da obrigatoriedade do ensino público nos Estados Unidos. Finaliza apontando 5 considerações sobre o atual cenário do ensino, inundado de ideias coletivistas que têm levado a educação à bancarrota. Os dados e argumentos apresentados pelo economista servem de enorme estímulo aos leitores brasileiros. É preciso investigar a origem da escolarização obrigatória no Brasil. O absolutismo ilustrado de Marquês de Pombal possui muito em comum com o despotismo esclarecido prussiano. Deste modo, reproduzimos no século XXI um modelo de gestão política da educação próximo ao modelo do Estado mais despótico da história da Europa. Espero que as indagações contidas neste livro possam ajudar a desfazer alguns mitos que permeiam o debate sobre a educação. Se você, leitor, ainda pensa que é dever do Estado cuidar da educação, recomendo a leitura desta obra. Caso você defenda o fim do controle estatal sobre o ensino, este livro é uma enorme fonte de argumentação. Assinado Felipe Rangel Celete, São Paulo, janeiro de 2013. Prefácio. A educação central
da teoria social e política do novo milênio deve ser redefinir fundamentalmente o papel do Estado nas relações com indivíduos, famílias e comunidades. Isto também deve incluir um repensar dos meios, métodos e instituições mais adequadas para a educação da criança. O que necessita urgentemente de correção é o atual desequilíbrio dramático entre as famílias e o Estado. É um desequilíbrio que favorece esmagadoramente o poder de controle da esfera política contra o poder de controle dos pais e filhos no que tange à busca de ambientes educativos que são mais adequados ao pleno desenvolvimento educacional do indivíduo. O que está em jogo é nada menos do que o próprio conceito do que significa viver e prosperar como um ser humano. As pessoas devem ser controladas e forçadas desde o berço por enormes burocracias políticas com agendas pré-definidas sobre quem pode ensinar e como, o que temos de aprender e quando. Ou as pessoas podem geralmente concluir sozinhas o que está em seus melhores interesses e procurar maneiras de tornar os interesses consistentes com o bem comum. Outra forma de colocar a questão está elaborada com perfeição no resplandecente manifesto de Murray Rothbard. A educação deve ser conduzida num cenário institucional de liberdade ou deve ser financiada e administrada obrigatoriamente. Esta é uma antiga questão que remonta aos primórdios da filosofia política, mas que raramente é discutida hoje. No entanto, torna-se especialmente pertinente neste tempo de aumento da violência e de declínio de valores nas instituições de educação pública. Decidir que o governo e não a família é o principal responsável pela supervisão da educação da criança pode, num primeiro momento, parecer uma pequena concessão, mas, assim como vimos neste século, não é fácil e pode de fato ser impossível controlar o poder político uma vez que este ganha o controle da escolaridade. Desde a década de 1930, quando os governos federal e estadual se tornaram mais agressivamente envolvidos na educação, o controle se tornou gradualmente mais centralizado. Por exemplo, no ano de meu nascimento, 1932, havia 128 mil distritos escolares nos Estados Unidos, enquanto hoje existem menos de 15 mil. Este encolhimento e centralização da tomada de decisão ocorreram no mesmo período em que nossa população estudantil dobrou de tamanho. Isto sem falar das centenas de bilhões de dólares retirados dos pagadores de impostos e gastos pelo governo local, estadual e federal na educação, cujo resultado tem sido apenas diminuir a qualidade de sua produção. Além disso, e exatamente como Rothbard previu há quase 3 décadas, essas instituições estão cada vez mais impondo currículos politizados, padronizados, de tamanho único, que nem se adaptam às virtudes individuais, nem corrigem as fraquezas individuais. Antes do programa do governo federal Goals 2000 e seus antecessores duvidosos, Rothbard previu a forma como as escolas seriam usadas para impor uma agenda política, que por sua vez visa reforçar o apoio político às instituições oficiais. Muitos anos antes do aumento surpreendente do homeschooling, ele argumentou que a educação ideal era particular, supervisionada pelo pai. A educação continua a ser uma das questões mais politicamente carregadas em nossa cultura nacional, e os conflitos sobre a educação nos Estados Unidos tendem a crescer mais politizados, polarizados, dado que o controle político fica cada vez maior. De fato, durante séculos, o controle político da educação tem gerado conflitos sociais e até levou a guerras civis e revoluções. Não é o momento de este sistema ser completamente repensado ao longo das linhas que o professor Rothbard discute? Eu acredito que sim. Apesar de toda a conversa sobre a reforma da educação, que já leva décadas, este debate ainda não começou, principalmente porque os limites do tópico têm sido muito estreitamente delineados.
com seu repensar amplo e inflexivelmente radical da própria estrutura das instituições de ensino, o professor Rothbard nos desperta de nossa inércia e nos chama para uma completa nova contextualização que é mais necessária do que nunca. Kevin Ryan, 1999, professor emérito de educação, diretor do Centro para o Avanço da Ética e do Caráter, na Universidade de Boston. 1. A educação individual. Toda criança vem ao mundo desprovida de faculdades características dos seres humanos totalmente desenvolvidos. Isto não significa simplesmente a capacidade de ver claramente, de se deslocar, de se alimentar, etc. Acima de tudo, significa que ela está desprovida do poder de raciocínio, o poder que distingue os homens dos animais. Mas a distinção crucial entre o bebê e os outros animais é que estes poderes, em particular a capacidade de raciocinar, estão potencialmente dentro dele. O processo de crescimento é o processo de desenvolvimento das faculdades da criança. A partir de um estado de impotência e incompetência, como outros poucos animais recém-nascidos, a criança cresce para a glória total da estatura de um adulto. Devido ao fato de essas mudanças serem imediatamente perceptíveis, é fácil superestimar sua natureza puramente física. O crescimento do bebê em altura e peso, aprendendo a andar e falar, etc., pode ser visto em termos das atividades musculares ou físicas isoladas envolvidas. A característica extremamente importante do processo de crescimento é mental. O desenvolvimento das faculdades mentais ou a percepção e a razão, a crítica. A criança, usando os novos poderes mentais, aprende e adquire o conhecimento. O conhecimento não só abre o mundo ao seu redor, mas também sobre si mesma. Assim, seu aprendizado de andar e falar depende de sua capacidade mental de adquirir esse conhecimento e utilizá-lo. Enquanto a criança exercita o seu novo raciocínio, bem como as capacidades musculares, essas capacidades crescem e se desenvolvem, fornecendo um impulso adicional para o exercício dessas faculdades pela criança. Especificamente, a criança aprende sobre o mundo ao seu redor, sobre outras crianças e adultos e sobre as suas capacidades mentais e físicas. Toda criança vem ao mundo em determinado ambiente. Este ambiente consiste de coisas físicas, naturais e feitas pelo homem, e outros humanos com os quais se relaciona de várias maneiras. É neste ambiente que ela exercita suas capacidades em desenvolvimento. Sua razão forma julgamento sobre outras pessoas, sobre seus relacionamentos com elas e com o mundo em geral. Sua razão revela seus próprios desejos e suas aptidões físicas. Desta forma, a criança em fase de crescimento, atuando em seu ambiente, cria fins e descobre meios para alcançá-los. Seus fins são baseados em sua própria personalidade, os princípios morais que concluiu serem os melhores e seu gosto estético. Seu conhecimento dos meios é baseado no que aprendeu ser mais apropriado. Esta teoria na qual acredita foi adquirida com sua capacidade de raciocínio, quer a partir de experiências diretas ou de outros, ou através de dedução lógica realizada por si mesma ou por outros. Quando finalmente atinge a idade adulta, ela desenvolveu suas faculdades o quanto pôde e adquiriu um conjunto de valores, princípios e conhecimento científico. Todo este processo do crescimento, de desenvolver todas as facetas da personalidade do homem, é sua educação. É óbvio que uma pessoa adquire sua educação em todas as atividades de sua infância. Todas as horas em que está acordada são gastas no aprendizado de uma forma ou de outra. É claramente absurdo limitar o termo educação para um tipo de escolaridade formal. A criança está aprendendo a todo instante. Aprende a formar ideias sobre outras pessoas, seus desejos e ações para alcançá-los, sobre o mundo e as leis naturais que o governam.
e sobre seus próprios fins e como alcançá-los. Formula ideias sobre a natureza do homem e quais fins, seus e dos outros, devem estar em acordo com a natureza. Este é um processo contínuo e é óbvio que o ensino formal constitui apenas um item neste processo. Em um sentido fundamental, para dizer a verdade, todos são autodidatas. O ambiente de uma pessoa físico ou social não pode determinar as ideias e conhecimentos que ela terá quando adulto. É um fato fundamental da natureza humana que as ideias de uma pessoa são formadas por ela mesma. Outros podem influenciá-la, mas ninguém pode absolutamente determinar as ideias e valores que o indivíduo vai adotar ou manter durante a vida.